o que é o bloqueio de autoimagem, tá? E quais as tretas envolvidas nesse bloqueio de autoimagem. Então, a primeira coisa que você tem que saber, quem é você? Quem é você? Gênesis capítulo 1, verso 26. Está escrito o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Como assim, Sidney? Quem sou eu? Eu sou um dominante, um governante? Escreve assim, ó. Eu sou, escreve, imagem e semelhança. Agora, olha só. Imagem e semelhança está relacionado à tricotomia divina. Alma, corpo e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, você vai entender uma coisa. Você é tricotômico, ou seja, o homem ele tem três partes, é o homem tripartido, tá? Assim como o Deus vivo. Imagem e semelhança dele está falando referente ao quê? As qualidades, atributos, tá? Sobre o poder de governar, inclusive, tá? Que foi confiado a mim e a você. Agora, nota o seguinte, ser imagem e semelhança não significa que você deveria estar vivendo uma vida escassa ou uma vida limitada, como muitos de vocês estão vivendo. Ser imagem e semelhança do Deus vivo, ser imagem e semelhança do Criador, é ter acesso e governo em todas as áreas, nas 12 áreas da vida. Ou seja, as frequências que vocês estão escolhendo viver, ou que, na verdade, foi programada, né? Vocês foram doutrinados, programados a viver essa frequência, ela é uma frequência muito baixa. E aí você pode olhar e falar assim, Sidney, então como é que eu faço para subir essa frequência? Eu vou te ensinar. Uma coisa muito importante que você precisa compreender é que com bloqueio de autoimagem, você não vai, com bloqueio de autoimagem, não vai subir seus padrões. Você precisa fazer o quê? Você precisa destravar, você precisa desbloquear. Eu vou te dar alguns caminhos para você poder fazer isso aqui também. Tá? Então é o seguinte, quando você abre mão da imagem e semelhança, quando você abriu mão disso, você se lembra? Quando é que você foi bloqueado na sua autoimagem, que você começou a olhar para você como uma pessoa que não vence, como uma pessoa que tem uma vida difícil. Quando você começou a olhar para você e enxergar a sua vida somente com dificuldades e não governar sobre os seus pensamentos, sentimentos, emoções, sobre o seu intelecto, quando você começou a identificar a sua vida bloqueada. Então, o que acontece? Se você olha para a frequência que você está vivendo, em Gênesis 1, 26, Deus te chamou, Deus te gerou na essência dele, imagem e semelhança. E aí ele te deu uma ordenança, ou seja, prescritiva. Faça. Ou seja, o que você deveria fazer? Governar sobre os animais do céu, sobre os animais da água, sobre os animais da terra, inclusive sobre todo o réptil, ou seja, sobre a serpente. E a serpente que não foi governada, não foi dominada no Gênesis, vira o dragão do Apocalipse. Então, o que acontece? Quando você entende que você, né? Vamos colocar dessa forma. Você em Adão, você em Eva, abriu mão. Quando você abre mão de quem você é, ou seja, quando você abre mão do seu chamado, do seu propósito, quando você abre mão da sua essência, acontece isso aqui, ó. Em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 3, está escrito o seguinte: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Quem que está falando isso? Quem está falando isso? A mulher está falando para a serpente. Por quê? No verso 1, a serpente, de forma astuta, vendo que a mulher já não estava governando, fez alguns testes. A sua imagem e semelhança, ou seja, o governo e o domínio que você deveria estar exercendo aqui na Terra, é testado. Sabia disso? É testado. O Lúcifer, o carcará sanguinolento, o diabo, seja lá do jeito que você gosta de falar, ele testa a sua imagem e semelhança. Ele testa para ver até onde você está governando e dominando sobre a terra. Sobre os reinos, tá? Você precisa entender sobre reinos. E ainda assim você ainda precisa aprender sobre o reino. Isso aqui é código para outras lives. Mas olha que coisa interessante, onde acontece o bloqueio de autoimagem. Quando você é testado, ou seja, quando você é medido e não é aprovado. Quando você é testado na sua essência e você abre mão do governo e do domínio. Ou seja, olha que coisa interessante. No Gênesis capítulo 3, a serpente fala assim para a mulher: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias, né, ou todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, presta atenção onde entra o teste: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ou, presta atenção, quando você volta no que está escrito assim: comereis de toda árvore do jardim, vírgula, só não comereis da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha o que a serpente fala, fazendo teste de governo e domínio, ou seja, de atributos da identidade. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você abre mão do governo e do domínio, você fica confuso. Ah, gente, como isso mexe comigo. Deixa eu explicar para você. Eu não vou ficar desenhando tudo para você aqui, não. Eu só vou entregar o que você precisa saber. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não é a árvore que estava no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. A árvore que estava no meio. Isso aqui é só uma analogia para você poder entender. Isso aqui é o leão de Judá. Aqui, as 3 esferas de inteligência. QI, QE e QS. Aqui, a árvore do meio do jardim. A árvore da vida. Árvore da vida. Quando a Eva se sentiu pressionada, ela revelou aquilo que ela tinha no coração. Como Salomão fala, no momento da crise, as pessoas revelam o coração. No momento da crise, o fraco se revela. Presta atenção nisso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis e nem nele tocareis, para que não morrais. Deixa eu contar uma coisa para você, que você nunca prestou atenção nisso. A árvore do meio do jardim é a árvore da vida. É a árvore que eles poderiam comer e que eles deveriam comer, porque tinha uma ordenança prescritiva. Faça. Só que a árvore que estava ao lado, ou seja, mudou quantos graus? Ela deixa de ser a árvore que está no meio do jardim. Só que ela já havia trocado o foco. A Eva já não olhava mais para a árvore da vida como a árvore principal. Ela olhava para a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí eu provo para você que isso faz com que ela abra mão do governo e do domínio, ou seja, de atributos da identidade dela, imagem e semelhança, assim como Adão.
E a partir desse momento, a serpente começa a ver que, de fato, ela vai conseguir engrupiar